Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 2 de agosto, cuja leitura do dia é Romanos capítulos 12 e 13 e também segundo o livro de Crônicas, capítulos 32 e 33. E eu confesso que eu pensei que o que eu compartilharia seria sobre o amor ao próximo, com base em Romanos, ou no capítulo 12, ou no capítulo 13. É o que eu escrevi no caderno após meditação no dia de ontem. Estou gravando no dia 3. Mas na hora que eu estava começando a escrever, o Senhor falou comigo: não, eu quero que você fale sobre depois da guerra. Abra comigo, por favor, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versos 21 a 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versos 21 a 26, e nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. Envergonhado voltou à sua terra e, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou. Ele deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Nós, nesse tempo em que estou gravando esse vídeo, estávamos aí com uma atenção global por conta de uma retaliação, possível retaliação da China aos Estados Unidos por conta de que Nancy Pelosi, presidente do Legislativo americano, na sua turnê pela Ásia, intentou e de fato foi a Taiwan, que tem uma questão política, política e econômica apoiada pelos Estados Unidos, digamos assim, e a China pleiteia por ser quer rogar para si como seu território, e começou a fazer exercícios militares, de exposição, de preparo, de cercar a Taiwan, né? que é uma ilha, cercar Taiwan. E confesso que hoje não sei como é que está a situação. O fato é que em vários outros locais, guerras, rumores de guerras estão aí surgindo. Não podemos nos esquecer do que aconteceu recentemente. Tem acontecido, né? Não que aconteceu, tem acontecido na Ucrânia. E claramente nós percebemos, minha percepção pelo menos, é de que mais tempo, menos tempo, uma guerra, um conflito mundial
chamado de terceiro, ele vai eclodir, tá? Mas não é disso que se trata esse vídeo, tá? Se você está aqui por isso, porque você entendeu que depois da guerra se refere a isso, não é disso que se trata o vídeo. O clima de celebração após grandes vitórias, ele é difícil de ser colocado de lado. É possível? É. Mas você celebrar uma grande vitória é algo maravilhoso, estrondoso. E você não tem como... e possivelmente as pessoas vão se envolver nesse clima, tá? Agora, fato é que depois da guerra nós precisamos permanecer em vigilância constante. Em vigilância constante. E eu não, volto a frisar, não estou falando do conflito mundial. Presta atenção, tá? Não estou falando disso. Não se trata disso, estou deixando bem claro aqui no início. Lembra de uma reflexão de 2 reflexões atrás sobre uma igreja nas mãos de um Deus irado, em que eu comentei a fidelidade de Ezequias? E que dentro desse exemplo da fidelidade de Ezequias, como resposta ao que estava acontecendo quando ele assume o reinado, assim que ele assume o reinado, ele tem a convicção, ele entende do derramar da ira de Deus ali sobre Judá, e ele tem uma atitude maravilhosa. Vimos nessa reflexão que, como consequências dessa ira, perturbação, assolação e zombaria, a semelhança do que tem acontecido à igreja nos nossos dias. Nós vimos que a ira veio em semelhança com o que tem acontecido na igreja dos nossos dias, porque o povo, eles idolatraram, desprezaram os valores espirituais, agiram com infidelidade, praticavam o pecado, deixaram a Deus, ignoraram a casa do Senhor, militaram contra a casa do Senhor, desprezaram a palavra, deixaram a vida de oração e não se arrependeram. Vimos também nessa reflexão que frutos na vida de quem foi desviado da ira divina, da ira de Deus, com a atitude ali de Ezequias e do povo, nesse processo, era de pessoas que ali priorizaram a Deus, restauraram o acesso, congregaram, santificaram-se pessoalmente, santificaram a casa do Senhor, zelaram pelo sacerdócio, obedeceram a palavra de Deus, restabeleceram o culto para Deus, tiveram a motivação certa e despertaram, mesmo sem exemplo de líderes, os levitas que despertaram santificavam mais do que os sacerdotes, e ainda mais, entregaram a Deus toda a glória, porque reconheciam que era um mover de Deus, retornaram à centralidade, poderíamos chamar de hoje centralidade do Evangelho, na celebração da Páscoa, o sacrifício do Cordeiro Pascal, Cristo, como figura disso, andaram em unidade de propósito, intercederam por arrependimento de pecados, regozijaram-se pela reforma, refletiram como um luzeiro no mundo, dançando por onde passavam, né? Aquilo que estava acontecendo internamente neles, por onde eles iam, estava refletindo. Organizaram um serviço da casa de Deus, na obra, contribuíram generosamente, cuidaram da família e apoiaram missões. E concluindo, vimos como não sermos alvos da ira divina, vimos que isso é em aliança com Deus, convertidos a Ele por Jesus, crendo em Cristo, confiando na justificação em Cristo e comprometendo-nos a vivermos com Cristo. Então eu recomendo muito que você assista essa reflexão. Vou ver se eu deixo ela aparecendo em cima, né,
para você assistir, ver se eu deixo no card aqui em cima, tá? Agora, olhando para o nosso contexto, esse contexto fala do que veio depois, tá? Depois dessa fidelidade, veio a grande aflição, num cerco às cidades fortificadas. E, poxa, não é assim exatamente que nos acontece quando nós perseveramos em viver para a glória de Deus. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, quando nós retornamos ao Evangelho, quando nós queremos servir a Ele com integridade, quando nós estamos em Cristo, a guerra, ela vem, tá? Em uma ou mais das áreas que já estavam bem consolidadas nas nossas vidas, essas áreas começam a sofrer. Repara bem, às vezes a coisa está caminhando em alguma área que estava bem consolidado, você começa a perceber uma guerra ali naquela área. Você entende do que eu estou falando, tá? Se você tem desejado servir fielmente ao Senhor, você entende do que eu estou falando. Só que aí, nós podemos aprender com Ezequias, tem bons exemplos aqui de Ezequias, e Ezequias e o povo, atitudes que eles tomaram, vi aqui pelo menos 20 delas, que muito podem nos ensinar a como nós enfrentarmos as guerras que elas vêm em decorrência à fidelidade, tá? Porque, preste atenção, que no que o texto diz, que depois disto, tá? Depois dessa guerra, depois da guerra, que depois dessas coisas e desta verdade, versículo 1 do capítulo 32, é que a situação de guerra veio, o cerco veio. Então a primeira coisa é nós nos mantermos fiéis ao Senhor. Porque o texto diz assim no versículo 1 do capítulo 32. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Jerusalém, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Então, a primeira coisa é manter-se fiel ao Senhor, tá? Nós precisamos uma vida com Cristo, em Cristo, por Cristo, para a glória de Deus. Segunda atitude é não ignorarmos as guerras. Por quê? Versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém. Não ignore as guerras. Não ignore. Não me ignore. Não ignore. A terceira atitude é aconselhar-se, porque no versículo 3, na parte A, o texto diz assim: teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes. Nós precisamos buscar conselho. Nós somos seres influenciáveis, somos também influenciadores, e nós não somos ilhas. Nós precisamos buscar conselhos. Uma multidão de conselhos há sabedoria. Então busque conselhos. Claro que especialmente na palavra, mas também em servos de Deus que tem o Espírito Santo, né? Servo de Deus, tá? Quarta atitude que eu vejo aqui é o de cortar o suprimento do inimigo. Por quê? No versículo 3 ainda, na parte B, e o versículo 4 dizem assim: para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas?
Então, é necessário tapar as fontes, cortar o suprimento do inimigo. Ezequias cortou, bloqueou o suprimento do inimigo. Então, nós precisamos pararmos de alimentar aquilo que entristece o Espírito Santo, mas fortalece os inimigos. Aquilo que fortalece a nossa carne. A atitude que você sabe que fortalece a sua carne. A atitude que você sabe que sabemos que fortalece a nossa carne. Atitude que sabemos que fortalece a nossa liga com o mundo. Corta o vínculo com... Nós ainda estamos nesse mundo para sermos luz, refletirmos a luz do mundo para esse mundo. Mas nós não somos desse mundo, não podemos nos conformar com ele e nem sermos amigos dele. Ok? Então, precisamos cortar aquilo que alimenta a nossa liga com esse mundo. E também pararmos de alimentar atitudes que fazem com que fiquemos vulneráveis para Satanás e seus demônios. Popularmente conhecida como brecha. Tem vezes que nós damos oportunidade, ocasião, brecha. Tá? Quarta atitude. Quinta atitude, na parte A especificamente do versículo 4, quando diz assim: assim muito povo se ajuntou. Ou seja, não se isole. Não se isole. Não passe guerra sozinho. Pelo contrário, você precisa estar junto dos irmãos, junto do povo de Deus. Não passe guerra sozinho. Compartilha com os irmãos. Compartilha com o pastor. Compartilha se a sua família tem servo de Deus na família, compartilhe com seus familiares. Compartilhe com pessoas de Deus, pessoas convertidas a Cristo, pessoas que têm o Espírito Santo, e que você sabe que você pode compartilhar, que vão te dar o reforço em oração. Mas não passe guerra sozinho. Sexta atitude, versículo 5, na parte A. E ele se animou. A sexta atitude é que nós precisamos nos animar. Anime-se. Anime-se, gloriando-se na esperança, nas tribulações, mas principalmente em Deus. Anime-se em Deus. Sétima atitude, ainda no versículo 5, eu vou chamar de parte B. A sétima atitude é de restaurar. Por quê? Quando o texto diz, edificou todo o muro quebrado até as torres. Então, a sétima atitude é restaurar o que está caído, até tornar-se novamente forte. Tem coisa que só com a guerra é que você percebe que precisa de conserto. Tem guerra que não necessariamente... Tem guerra que o Senhor permite que elas venham para que nós consertemos aquilo que está errado. Restaurar aquilo que precisa de restauração. Edificar o muro que está quebrado. Mas edificá-lo até que se torne novamente forte. Até a torre. E a torre era um local de refúgio. Um local de vigilância. Restaure. Oitava atitude que nós podemos aprender aqui é de criar uma proteção adicional, porque ele diz o seguinte: e levantou o outro muro por fora. Já tinha um muro que ele consertou. Ele levantou o outro muro por fora. Ele reforçou a proteção adicional. Então, se aquilo que era um muro e tinha a sua torre, se aquilo caiu, tá? E ele levantou o muro que quebrou, é sinal de que pode quebrar novamente. Qual é a atitude correta? É reerguer, mas ver onde foi o ponto vulnerável para que esse muro quebrasse e colocar uma proteção adicional.
Tá entendendo? Tá entendendo, servo de Deus? Levanta. Ah, não, agora tá tudo bem. Mas por que caiu? Por que deu problema naquela área? Sabe? Reforça. Coloca uma proteção adicional. Nona atitude que eu vejo aqui é fortalecer o que é necessário. Porque pode não ter caído, mas está vulnerável. Porque olha o que o texto diz. E continuando no versículo 5, eu vou chamar de parte D. E fortificou a Milo na cidade de Davi. Ele edificou o muro quebrado, consertou, reforçou, levantando o outro por fora, e fortificou a Milo. Ou seja, uma coisa é restaurar o que está errado, outra coisa é ver o porquê que aquilo errou e colocar uma proteção adicional. E uma terceira atitude é aquilo que não está quebrado, que eu não coloquei uma proteção adicional, mas que eu preciso fortalecer. O que será que você precisa fortalecer? Está precisando fortalecer a sua comunhão com Deus? Está precisando fortalecer o seu devocional, seu sacerdócio pessoal, a sua vida de oração, sua meditação bíblica? Está precisando fortalecer o seu congregar, a sua participação nos cultos? Está precisando fortalecer a sua entrega ao Senhor? Está precisando fortalecer o cuidado da família? Está precisando fortalecer o teu exercício profissional? Talvez você esteja sendo um profissional um pouco relapso, está precisando fortalecer isso. Ou não relapso ainda, mas se bobear, você vai acabar escorregando nisso também. O que? É a saúde que está precisando fortalecer? É o sistema imunológico que está precisando aumentar? Fortalecer o necessário. Décima atitude, na parte E do mesmo versículo, eu vou chamar assim, parte E, e fez armas e escudos em abundância. Crente, em guerra, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Você precisa se armar espiritualmente. Não tem como ir para a guerra desarmado, sem armas, sem escudos. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. 11ª atitude é tomar um posicionamento de guerra. Por quê? Versículo 6 na parte A. E pôs capitães de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça da porta da cidade. Ele colocou sobre o povo líderes para o exército e reuniu-os na praça da porta da cidade. O que é a porta da cidade? É a entrada da cidade. Reuniu-os ali, na entrada da cidade, com posicionamento de guerra. Não basta só saber que a guerra existe. Você tem que tomar posição de guerreiro. Lembra de Guerreiros Filhos da Luz? Nós estamos em guerra. Não dá para dormir, cochilar. Tem que ter posicionamento de guerra. Vai para a guerra. Enfrenta a guerra. 12ª atitude, na parte B do versículo 6. E falou-lhes ao coração, dizendo: encoraje os irmãos. Nós precisamos encorajarmos uns aos outros. Isso aqui que eu tenho feito, a gravação desses vídeos, trazendo uma reflexão orientado pelo Senhor dentro da meditação ali do dia, eu estou querendo apenas glorificar a Deus, mas ser um instrumento de Deus para te encorajar a você perseverar nessa guerra. Então, encoraje os irmãos. Você sabia que só o fato de você participar do culto, isso encoraja o teu irmão? Porque o irmão olha para o lado, ou está olhando para frente, ele está chegando, encontra na entrada, na saída. Isso encoraja o irmão na guerra? Ele vê que ele não está sozinho? Encoraje o irmão. Tem uma palavra de alegria, de ânimo, se necessário conserto, mas encorajemos-nos uns aos outros. Quanto mais vemos que o dia se aproxima.
Hebreus no capítulo 10. Lembra? 13ª atitude, versículo 7, parte A. Esforçai-vos, esforce-se. Tem que ter esforço. Tem que ter empenho. Guerra é lugar de empenho, de esforço. 14ª atitude, ele fala aqui o item de bom ânimo, mas eu já falei do ânimo. Ele fala assim, não temais. E não temais é para não ter medo. Não tenha medo. O medo paralisa. Não tenha medo, tenha fé. Amém? 15ª atitude que eu vejo na guerra. E quando ele complementa falando, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Então eu vejo que uma outra atitude é de não espantar-se. Não se espantar é diferente de não ter medo. O medo paralisa, mas o espanto ou a admiração causa perda de foco. Porque o medo, não, eu não vou não. Você fica paralisado. O espanto, puxa, olha só. E você, ao invés de estar se preparando para a guerra, você está só espantado com aquilo que surgiu. Puxa. E você não está nem com medo, mas está admirado. E essa admiração te causa perda de foco. Ao invés de você focar e você estar preparado e partir para a guerra, você está com teu foco na guerra em si. Ou na oposição da guerra. Você está entendendo? 16ª atitude, no versículo 7, eu chamar de parte D, quando ele diz, porque há um maior conosco do que com ele. Na guerra é preciso saber quem é Deus. Não há Deus como nosso Deus. Não há ninguém como Ele. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é soberano. Mas será que nós sabemos quem é Deus? 17ª, versículo 8. Confie em Deus. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus, que nos ajuda e que guerreia as nossas guerras. 18ª atitude, não entre no jogo do inimigo. Por quê? A partir do verso 9. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todas as suas forças, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo, assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para vos entregar para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um único altar vos prostareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus os possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo,
Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Não entra no jogo do inimigo. Ezequias não entrou no jogo de Senaqueribe e dos seus enviados. Ele não entrou nesse jogo. Ele não entrou nesse jogo. Você não pode entrar no jogo do inimigo. Não pode. Eu não posso. Ele vai afrontar. Ele vai querer achincalhar. Vai zombar da nossa fé. Mas nós não podemos entrar no jogo do inimigo. 19ª atitude que eu vejo. Versículo 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Presta atenção. O rei estava junto com o profeta clamando ao céu. Eu vejo aqui nessa atitude é que a oração ela precisa estar alinhada com a palavra. Primeiro, orando sob a palavra. Não orar o que eu quero, mas orar segundo a palavra. E outra, mediante a palavra, tomarmos as atitudes necessárias debaixo de oração. Na guerra, todo dia tem que ser, mas inclusive na guerra, oração e a profecia, oração e a palavra. E a 20ª atitude que eu vejo aqui de Ezequias, versículo 22, quando o texto diz: assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Então a 20ª atitude que eu vejo aqui é de nós sermos guiados por Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Não dá para fazer a sua vontade ou a minha vontade, mas é o que Deus quer que nós façamos. Você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém? Só que como é que foi esse livramento? Versículo 21 diz que então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes. E os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria, envergonhado, voltou a essa terra e, entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Não me lembro agora qual livro, o relato desse cerco. Nós temos em outros livros históricos, tá? Não apenas aqui em 2 Crônicas. Já passamos por isso na nossa meditação. Tem uma referência também em Isaías, faz uma menção, mas um dos textos que eu não estou me lembrando agora, o anjo feriu a 185 mil, se eu não estiver enganado. Um anjo feriu a 185 mil do exército da Síria. Que grande livramento. Então nós aprendemos aqui com as atitudes dele. Só que a questão não é a guerra. A guerra, você sabe o que está passando. Talvez você esteja enfrentando algumas nesse momento. E vai as vencendo. Vence uma, aí daqui a pouco vem outra, vence. Qual é o problema? O problema é o depois da guerra. Esse é o problema. Versículo 23 em diante. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente
e orou ao Senhor, o qual lhe falou. E lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Depois da guerra, o coração que antes era rendido ao Senhor se exaltou. Se exaltou. No versículo 26 diz o seguinte: Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Apesar de Ezequias ter se humilhado pela exaltação do seu coração, após a sua cura, no episódio da ostentação em relação aos embaixadores lá dos príncipes da Babilônia, lembra que ele ora, então o Senhor manda de volta o profeta, que diz a ele: olha, se ouviu, vai te dar mais 15 anos. E aí, porque ele é restabelecido, representantes da Babilônia vão até ele, e ele exalta o coração e começa a mostrar todo o seu tesouro, sabe? Ele se orgulha, se envaidece. Ele tinha um coração humilde. Lembra da reflexão que eu comentei no início, a reflexão de 2 reflexões atrás? Ele tinha um coração humilde, verdadeiro, sincero, íntegro diante de Deus. Ele tinha esse coração. Mas depois dessa guerra, quando ele adoeceu e Deus o curou, ele se exaltou. Porque lembra que o nome dele, versículo 23, depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Ele ficou famoso. Ele ficou conhecido. Ele ficou exaltado diante das nações, a ponto de que quando ele adoeceu e foi curado, foram visitá-lo para ver como é que ele estava. E o que aconteceu com o coraçãozinho dele? Se exaltou. Depois da guerra. A guerra, ela vem como resposta natural a um posicionamento nosso com Deus. A gente tem que estar pronto para a guerra. Mas e quando nós vencermos as guerras que vêm? Como é que fica o nosso coração? Eu estou servindo a Deus, estou centrado no Evangelho, estou firme ali no Senhor, estou numa aliança com Ele, vivendo na presença dEle. A guerra vem, eu estou firme, eu sou um valente, eu sou um guerreiro. Uhul! O Senhor nos fez vencer a guerra. Glória a Deus! Obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome. E aí, no momento de uma breve bonança, talvez o nosso coração possa se exaltar. Talvez o nosso coração possa se exaltar. Quem somos nós depois da guerra? Esse é o ponto. Então, apesar dele ter se humilhado pela exaltação do coração após a cura, veio o episódio da ostentação, ele se humilha. A ira, ela não seria manifestada sobre Jerusalém nos seus dias. Mas tem um detalhe que é importante observar. O texto fala que é ira, tá? E a grande ira do Senhor não veio sobre eles, porque era para vir. Lembra que a ira estava vindo por causa dos antepassados de Ezequias? Ezequias, então, fez uma aliança com o Senhor, com o povo. Depois da guerra, ficou conhecido, famoso, ficou doente. Já vou falar dessa doença já aqui. Quando ele recebe visita, o coração dele se exalta. Venham ver aqui os meus tesouros. Venha ver aqui o meu palácio. Venha aqui ver. Quando ele se exalta, por isso, o texto é muito claro em dizer que a grande ira não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Por quê?
porque Ezequias se humilhou. Mas a Bíblia não está dizendo que a grande ira do Senhor não veio. Ela só não viria nos dias de Ezequias. E nós vamos ver isso aqui. Porque quando Ezequias ouve que a ira não viria sobre ele, ele não se importou com as gerações futuras. Porque a ordem inicial para ele, quando ele adoeceu, foi a seguinte: põe em ordem a tua casa. Segundo Reis 21, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí ele chora, vira para a parede, ora, o Senhor vai dar mais 15 anos. Qual é o sinal? Vou avançar o relógio, aquela coisa, né? Devo avançar o relógio, retroceder, não, retroceder e tal. Aí, quando ele recebe a visita, ele se exalta. Com a sentença, após uma orgulhosa exibição diante da comitiva babilônica, Ezequias não se importou com a sua descendência, que Deus havia mandado ele colocar em ordem, mas quis apenas salvar a sua pele, segundo Reis 20, 14 a 19. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. Disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: só faltou dar glória a Deus. Boa é a palavra do Senhor que disseste. É isso aí, varão. Boa é a palavra, ufa. E disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Gente, ele tinha um coração no Senhor. Ele prezava pelo zelo da família. Nós vimos naquela reflexão, né? Das famílias. Mas quando chegou na vez dele, ali, quando ele tropeçou, tô nem aí. O coração dele se perdeu. Quem somos nós depois da guerra? Quando ele morre, seu filho Manassés assume o reinado aos 12 anos. Ou seja, se Deus deu 15 anos de vida a Ezequias, Manassés nasceu 3 anos depois da cura do pai. E Ezequias não formou ele. Manassés foi perverso, idólatra, endemoniado, encheu o reino de sangue, foi o pior rei de Judá. Foi o pior. E por causa dele veio o cativeiro. O Senhor recebeu o perdão, o arrependimento de Manassés. Mas o cativeiro veio, como diz Jeremias 15, de 1 a 4, que foi por causa de Manassés, filho de Ezequias. Então, como então nós não passarmos por isso depois da guerra? Verso 31 de 2 Crônicas 32. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes da Babilônia que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. A guerra veio do inimigo, mas a prova do coração, ela veio de Deus. Nós precisamos ter muito temor por isso. Deus está provando o nosso coração em todo o tempo. Vigie depois da guerra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.